Olá, alunos, aqui é o professor Luiz, professor de Química. A gente vai estudar a classificação dos hidrocarbonetos. Nessa aula de hidrocarbonetos, a gente vai ver os alcanos, tá certo? Os alcanos é a primeira classe de hidrocarbonetos, é a parte mais simples dos hidrocarbonetos, talvez seja a principal. Alcanos ou hidrocarbonetos parafínicos são hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, abertos e saturados, cadeia aberta e saturada, só tem ligações simples entre carbonos, tá? Isto é, que tem cadeias abertas e apresentam ligações simples entre seus carbonos, tá ok? Os alcanos, que são os hidrocarbonetos de cadeia aberta, eles têm uma fórmula geral, que é essa daqui. Essa fórmula geral é interessante você entender, porque a partir dela você consegue identificar um alcano. Se ele tiver essa fórmula aqui, você já vai saber que é um alcano. Então, por exemplo, se eu tenho um composto com a fórmula C2H6, eu sei que ele é um alcano. Eu sei que a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbonos mais 2. Se eu tiver um composto com a fórmula C5H12, eu sei que ele é um alcano, tá certo? Então, a fórmula geral do alcano é essa daqui. Então, a partir dela, você reconhece um alcano sem saber qual é a fórmula estrutural desse composto. Eles têm algumas características importantes, incolores, pouco reativos. Essa reatividade basicamente é devido à falta de insaturação. A pouca reatividade dos alcanos basicamente é porque eles não têm dupla ligação ou tripla. Vocês vão ver que os alcenos e alcinos são bem mais reativos do que os alcanos. A ligação do carbono com hidrogênio é estável, tá? Eles têm basicamente a composição do petróleo, insolúveis em água, que é uma característica de todos os compostos orgânicos, vamos dizer assim. 95% dos compostos orgânicos são insolúveis, tá? Tem uma parte lá, tem algumas regrinhas que vão dos 5% que são solúveis, tá? Solúveis em solventes orgânicos, então um composto orgânico ele vai ser solúvel em um composto orgânico, tá? Ponto de fusão e ebulição depende da massa molecular. Então, quanto maior a massa molecular desses compostos, maior o seu ponto de ebulição e ponto de fusão. A nomenclatura, que a gente vai dar enfoque maior nisso, a gente vai tentar reconhecer e dar nome. Ele obedece àquela regra que a gente viu na última aula. Você identifica o prefixo, né? Prefixo, infixo e sufixo. Então, se tiver um carbono, que é o caso aqui, CH4, ele vai ser o MET. Tá? MET significa dizer que tem um carbono. Se a ligação for simples, é AN. E se for um hidrocarboneto, a terminação é O. Então, esse aqui é o metano, tá certo? Esse de baixo aqui, ele tem dois carbonos. O prefixo para dois carbonos é ET. A ligação aqui é AN, que é simples. Aqui no alcano, a ligação sempre vai ser simples. Então, aqui sempre vai ser AN. E a terminação é O, porque a gente está estudando hidrocarboneto. Esse daqui são 3 carbonos, prop, então vai ser propano. E esse aqui tem 4, então vai ser butano. Tá? Então, sempre vai terminar em ano, porque é um alcano. A fórmula molecular vai obedecer aquela regra, mas você pode contar, né? CH4 é a fórmula molecular do metano. A fórmula molecular do etano são 2 carbonos e 6 hidrogênios. Do propano são 3 carbonos e 8 hidrogênios. Do butano são 4 carbonos e 10 hidrogênios. Tá? Então, aqui a gente tem a nomenclatura e a fórmula molecular desses compostos. Outros alcanos tem o pentano, o hexano, o heptano, o octano, o nonano e o decano, certo? Então aqui é a nomenclatura de forma bem resumida desses compostos orgânicos aí, que sempre vão obedecer a terminação ano. Sempre vai terminar em ano, tá? A outra parte aqui é quando tem cadeias ramificadas, aí já complica um pouquinho mais. Nas cadeias ramificadas, eu vou ter os radicais. Os radicais são aquela parte da cadeia que vai ficar sobrando, vamos dizer assim.
E nessa parte da cadeia que vai ficar sobrando, eu vou obedecer uma nova regra. Eu vou dar a substituição do ano pelo il. Então, um carbono que fica sobrando, ele vai ter a terminação il. Vai ser o metil, o etil, o propil. Esse aí é o chamado grupo alquil ou alquila. Então, esse composto aqui, ele é um alcano. Só que ele é um alcano de cadeia ramificada. E para você dar nome a esses compostos de cadeia ramificada, você tem que identificar a cadeia principal, que é a sequência com maior número de carbonos, que normalmente é essa aqui de cima. Por enquanto, a gente só vai ver a cadeia principal sendo essa daqui, a cadeia de cima. Depois a gente vai ver outros casos. Essa aqui é a cadeia principal e esse carbono aqui ele sobrou. É como se ele estivesse sobrando aqui. E esse aqui é o radical. Essa aqui é a ramificação. Tá? Radical. Esse radical ele tem um carbono. Um carbono é met, tá? E como ele é um radical, você tem que colocar o nome il. Então vai ser o metil, tá? Esse de cima é você dá o nome normal, se fosse uma cadeia normal. Então aqui é o propano. Propano é a cadeia de cima e a cadeia de baixo é o metil. Então o nome desse composto aqui seria metil propano. O outro detalhe para a gente finalizar aqui a cadeia ramificada é a posição dessa ramificação, em qual carbono ele está ligado. Então você vai ter que enumerar essa cadeia aqui. Enumerar a partir do número 1, que é o primeiro carbono, o número 2, que é o segundo carbono, e o número 3. Você pode enumerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, depende da prioridade, dependendo da cadeia, tá? Aqui tanto faz porque esse carbono está exatamente no meio, então você pode começar tanto de um quanto do outro. Esse aqui vai ser o 2-metilpropano, que só pode existir esse daí, tá certo? A gente finaliza, a gente vai voltar com o exercício sobre cadeia, alcanos de cadeia normal e alcanos de cadeia ramificada, tá certo? Então até a próxima e valeu!